Pelo sinal da Santa Cruz, nos deu Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um pedaço da Epístola de São Paulo aos Romanos que nos é apresentado hoje é de muito interessante instrução. Não pretendais ser sábios diante de vossos próprios olhos. Não devolvais a ninguém mal por mal. Cuidai em fazer o bem, não só diante de Deus, como também diante dos homens. Se for possível, enquanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Caríssimos, não vos vingueis a vós mesmos, antes dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoareis carvões em brasa em cima da cabeça deles. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aí está uma palavra que vem de Jesus e que São Paulo nos transmite. Nada de vingança. Nada de vingança. Se fez o mal, vou descontar. Isso não quer dizer, quando ele diz também que devemos pagar o mal com o bem, que não possamos tomar medidas curativas com pessoas às quais devemos esta obrigação. É preciso trabalhar para que as pessoas cresçam também. Assim acontece, por exemplo, com certos pais que deveriam ensinar os filhos a trabalhar desde cedo, a cumprir suas obrigações em casa, fora de casa. É uma obrigação, um dever. Então os pais devem impor isso. E às vezes, para disciplinar, precise até de um castigo. Alguém ligado a nós, a gente pode se relacionar de maneira errada com aquela pessoa, satisfazendo a todos os caprichos dela. Está certo? Não, não está certo. Então, está errado que eu vá a ela e com serenidade converse com ela sobre os deveres que ela não está cumprindo e que deve passar a cumprir.
Se eu me acostumei, ou acostumei aquela pessoa a ceder tudo no mais fácil que ela quer, não posso descobrir que estou errando e que posso chegar junto àquela pessoa e raciocinar com ela serenamente que isso não está bem. Eu não posso, por exemplo, tomar medidas drásticas se longamente vim atendendo aos caprichos daquela pessoa. Devo raciocinar. Elementos A que eu não posso cortar, não vou cortar porque não está certo. Não, não é bem assim, a gente vai devagar. Mas é necessário colocar as pessoas no seu lugar de obrigação. Isso não é errado, não é mal. Continuarei sempre mostrando que não ajo por vingança, que não ajo porque estou com raiva, é porque está se estabelecendo uma situação injusta. Serenamente, a gente pode dizer a mesma coisa, que seria bem sem proveito se não fosse assim, sereno o modo de falarmos. Vamos agora ouvir o Evangelho de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, havendo Jesus descido do monte, grande multidão do povo o seguia. E eis que, vindo um leproso, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podeis me purificar da lepra. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero ser limpo. E logo depois a lepra sarou. Então Jesus lhe disse: olha, não digas a ninguém, vai mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés determinou, para que conste a eles isso. Tendo depois Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião com uma súplica: Senhor, um servo meu está prostrado em casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Mas o centurião respondeu, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outros, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um e ele vai, e a outro vem, e digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e a meu servo faça isso e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse àqueles que o seguiam: em verdade, eu vos digo que não encontrei tão grande fé em Israel. Digo-vos também, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados
nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, assim se seja feito. E naquela mesma hora o servo ficou curado. São dois episódios, narrados um pouco variadamente pelos três sinópticos, São Marcos, São Lucas e São Mateus. O texto de hoje nos é apresentado por São Mateus. Jesus tinha pregado o Sermão da Montanha. Ensinar esse nome porque foi num alto que Jesus pregou, no alto que fica perto de Cafarnaum, não fica longe. E quando Jesus desceu, apareceu um leproso. Bem, na medicina não tinha os avanços de hoje, não é? De maneira que chamavam de lepra, às vezes também, outras doenças e sintomas parecidos, mas que não eram lepra. Por exemplo, a sífilis. Mas aquele que era declarado leproso era obrigado a sair do ambiente da sua família, da sua cidade, e morar nos ermos. Por isso esse leproso não deve ter ouvido o Sermão da Montanha, mas estava, diz o Evangelho, que ele estava numa cidade. Numa cidade, sim, não quer dizer que ele estivesse dentro da cidade, mas se estava nos arredores da cidade, você poderia dizer que estava na cidade, numa área que ele podia ficar. Aproximando de Jesus, ele se prostrou, ajoelhou-se e encostou a cabeça no chão. Rigorosamente, esse gesto entre os orientais não significa adorar. Pode ser adorar e pode não ser adorar. Pode ser um gesto de respeito profundo. E ele se prostrou diante de Jesus e fez uma bela oração. Se quiserdes, podeis curar-me. Durante os anos em que Jesus esteve aqui na Terra, ele realizou muitos milagres físicos, milagres de ressurreição de morto, de doenças graves, de paralisia, etc. Mas também realizou milagres espirituais, expulsando demônios, levando as pessoas a se converterem, a abandonarem a vida de pecado. Os milagres físicos eram para demonstrar o poder espiritual. Assim Nossa Senhora quis fazer em Lourdes, não é? Fez de Lourdes o centro mundial dos milagres. Desde que ela apareceu a Santa Bernadette Soubirous, em 1858.
Em consequência dessas curas físicas, houve casos extraordinários de conversão. Há um caso de um médico que acompanhou uma doente de câncer já à beira da morte, bem fraca. Os milagres em Lourdes ocorrem ou quando a pessoa se lava na água da fonte, ou quando, na procissão do Santíssimo Sacramento, a pessoa recebe a bênção da hóstia consagrada. É uma das 2 horas. Justamente esta doente grave estava ali, mais morta do que viva, quando foi levada para a procissão. Quando o Santíssimo Sacramento passou, que ela foi abençoada, o médico que estava com ela ouviu a voz dela bem fraquinha: estou curada. Ela sentiu que algo mudou completamente dela, embora continuasse fraca. Mas era outro estado dela. E ela voltou, foi para o hospital da cidade, onde examinam os doentes que chegam e que saem, e se examinou que ela não tinha nada. Ela estava curada. Tinha desaparecido todos os sintomas da doença. No entanto, nosso Senhor permitiu, não fez um milagre também para o aspecto do estado físico dela, não é? Que podia ter ela feita forte, de repente. Não. Curou-a da doença e ela foi se alimentando e se fortalecendo até ficar inteiramente rígida, fisicamente forte. Esse médico se converteu. Ele se converteu. Há outros fatos milagrosos, famosos, inclusive ocorrido com brasileiros. Há um caso de um brasileiro, coisa de, sei lá, 80 anos atrás, comunista, ateu, ficou cego de glaucoma, não ia enxergar mais. A família, porém, católica, contra a vontade dele, o levou para Lourdes. Ele foi levado para Lourdes. E daí em diante ele ficou enxergando. E o curioso é que o milagre continuou. Porque o glaucoma continuou no olho dele. O médico dizia: não, o senhor não enxerga nada. Como não enxerga? Me dê um papel para ler. Ele dizia: estou enxergando. E ele que se converteu ao catolicismo, e tornou depois professor de catecismo das crianças. 10, 15 anos depois, ele ia ao oculista, examinava, continuava para o médico cego. Mas ele não estava cego.
Jesus não precisava nem de óculos para enxergar perfeitamente. Então, o milagre físico, às vezes, é para bem espiritual, de converter alguém. Porém, a gente não deve ficar nisso. O milagre físico é também uma grande graça, como todo sofrimento que nós padecemos, são graças para a nossa salvação, para nós nos corrigirmos dos nossos defeitos, para nós melhorarmos, nos santificar. E a preocupação principal de Jesus não é acabar com a doença que veio do pecado. Ele não veio ao mundo para isso. Se viesse ao mundo para isso, quando ele esteve aqui na terra, tinha acabado com todas as doenças e pronto. Ele não acabou. Elas continuaram e continuam, não é? Elas continuam. Porém, elas fazem bem às almas, elas purificam as almas, elas santificam as pessoas. A gente precisa delas. Jesus curou aquele paralítico, aquele leproso, de maneira interessante. Um judeu sadio não podia tocar num leproso. Se um leproso vinha na estrada e ia chegando de outro lado outra pessoa, ele era obrigado a gritar: impuro, impuro, para que o sadio não se aproximasse dele, porque de acordo com a lei judaica, o leproso era um impuro legal. É verdade que ele podia assistir a uma cerimônia na sinagoga, mas tinha condição, ele tinha que entrar primeiro, para ficar no lugar adequado do leproso. Depois o povo entrava, no fim da cerimônia o povo saía, depois daquele saía. Era obrigado a seguir a este cerimonial. Pela lei judaica, quando um leproso aparecia curado, por este ou aquele motivo, ele deveria ir ao sacerdote para que o sacerdote visse o corpo todo dele, visse que não tinha sinal nenhum da doença. E então dá a ele um documento autorizando a ele a voltar para a casa da família, para a cidade dele, para o convívio com os sadios. É interessante que na hora que esse leproso se aproximou de Jesus, disse: se quiseres, podeis curar-me. Aí Jesus podia dizer: quero, fique curado. Mas Jesus não fez assim. Jesus tocou nele, tocou no leproso. Ninguém vai me perguntar: bom, ele não teve medo de ficar leproso, não? Jesus é o Senhor da vida e da morte, não é? Da saúde e da doença. Então não havia nenhum perigo de ele tocar no leproso e ficar leproso. Mas, se ele se dispensou da regra de não tocar no leproso, não dispensou o leproso da regra da declaração do sacerdote para ele poder viver no convívio social. É um exemplo para nós.
se quiseres, podeis curar-me. Alguém pode estar doente, pedir para ficar bom? Pode. Não pega com isso. Porém, deve fazer como esse leproso. Se quiserdes, podeis curar-me. Quer dizer, se não quiserdes, deixai-me como estou. Deixai-me como estou. Doente como estou. É um belo exemplo do Evangelho de hoje para nós. O outro Evangelho também dá um exemplo interessante de confiança da parte do centurião. Em Cafarnaum havia tropas estrangeiras, porque Roma estava mandando na Palestina, não é? E de acordo com as leis de Roma, nenhum país dominado podia ter soldado seu ali. O soldado dele tinha que ir para outro país. Cada nação tinha soldado de outra nação. E assim havia soldados em Cafarnaum, mas não eram judeus. Os assim que estavam debaixo do governo de um centurião. O que era o centurião? O centurião era um oficial do exército romano que dirigia, dominava 100 soldados. O posto mais elevado governava 600 soldados. E o mais alto de todos comandava 6.000 soldados. Esse centurião era simpático ao judaísmo. Inclusive, lendo os outros evangelhos que tratam deste milagre, deste centurião, se sabe que ele tinha construído uma sinagoga, isto é, uma casa de oração para os judeus. Talvez a melhor de todas em Cafarnaum, naqueles tempos. De modo que quando aquele servo dele ficou doente grave, ele que era um homem bom, inclusive um bom patrão, um bom dono de escravos, provocou a preocupação de muitos chefes judeus de Cafarnaum, que tinham visto como ele tinha construído a sinagoga. Então eles mandou a Jesus, que tinha vindo de fora de Cafarnaum, estava caminhando na direção da cidade. Foi pedir a cura do servo. Lendo São Mateus, São Marcos e São Lucas, a gente percebe que foram 3 comissões, vamos dizer assim. A primeira comissão de amigos, gente importante entre os judeus, que foram procurar Jesus para pedir o milagre da cura daquele servo doente, gravemente doente. Segundo, foram outros judeus pedir também. Mas como Jesus disse, eu irei curá-lo, o centurião não quis que Jesus entrasse na casa dele. O centurião ficou, meu Deus, ele vai entrar na minha casa,
Eu não mereço isso. Ele não é poderoso. Aí ele foi falar com Jesus, não é? E fez aquele raciocínio interessante. Senhor, basta o Senhor dizer, fique curado, e ele fica. Por quê? Porque eu não tenho também quem me obedeça. No entanto, eu sou um subalterno. Eu tenho quem me mande em mim mais do que eu. Mas eu tenho subalternos. E chama um soldado e diz, faça tal coisa, ele vai e faz. Chama outro, faça tal outra, ele vai e faz. Chama meu servo, vá fazer tal trabalho, ele vai e faz. Basta que o Senhor diga uma palavra e meu servo será curado. Essa palavra bonita, de confiança daquele oficial romano. Nós dizemos todos os dias, não é? Na Santa Comunhão. Domine, non sudignus, utita subtectum meum, et tanto dic verbo, et sanaptur anima. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em mim, mas diga uma só palavra e minha alma será curada. A gente sabe que é uma palavra que tem esse poder, não é? O padre, por exemplo, vai para o confessionário, o pecador vai para o confessionário contar seus pecados, e o padre vendo se ele está arrependido, e estando realmente, o padre depois diz a absolvição, não é? Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O centurião mostra então uma confiança total em Nosso Senhor. Nosso Senhor, quando vê aquela palavra dele, diz, fica admirado. E diz, eu não encontrei uma fé tão grande nos judeus, nos israelitas. Então o Senhor ficou descobrindo a fé daquele centurião naquele momento. Bem, rigorosamente não, porque sendo Deus ele conhece os corações de todos. Mas Jesus na terra costumava agir como as pessoas comuns às vezes, deixando-se parecer que tomava conhecimento das coisas de maneira externa, quando na verdade ele não precisava disso. Frase parecida nós encontramos no Evangelho, quando Jesus, com 12 anos, volta para Jerusalém, para Nazaré, Nossa Senhora e São José, e diz o Evangelho, e ele era obediente a José e a Maria, e crescia em idade e sabedoria diante dos deuses e dos homens. Mas como Jesus pode crescer em sabedoria? Ele é o próprio Deus, não é? Ele é o próprio Deus. Ele é a sabedoria perfeita. Mais ainda, nós sabemos que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a sabedoria de Deus. Todo dia na Santa Missa nós rezamos o Evangelho segundo São João. Em princípio era et verbo, Deus era verbo, o que era de princípio o de Deus. Omnia peripsa facta sum. No princípio existia o verbo era Deus. E o verbo estava em Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito sem Ele.
Quer dizer, portanto, que a sabedoria do Pai é o Filho. Porém, como é uma sabedoria que vem de Deus, chamamos Filho. É Deus que tem essa sabedoria, eternamente. A Santíssima Trindade não foi se formando aos poucos, não. Ela é eterna. Ela é eterna. Então a sabedoria de Deus, que é o Filho, sempre existe. A gente não pode nem dizer sempre existiu. Sempre existe no Pai. O Pai, a sabedoria e o Espírito Santo, que é o amor do Pai para o Filho e do Filho para o Espírito Santo, que é tão perfeito que é uma terceira pessoa. Mesmo lá no céu, vendo isso, nós não poderemos esgotar a cognoscibilidade desse mistério. Mas ele nos trará uma felicidade enorme, porque Deus é que é a felicidade. Todo aquele que leva a fé católica, leva a Deus, leva a Jesus. Ainda esta semana eu estava relendo o belo livro da aparição de Nossa Senhora a Maximino Girot e Melânia Calvá em La Salette. E Melânia, descrevendo a formosura extraordinária de Nossa Senhora, ela dizia que quanto mais ela olhava, via Nossa Senhora, mas ela se sentia arrastada a contemplar tudo o que Jesus fez na terra por nós. Assim cada um de nós deve levar a Deus. Não leva a Deus, não é de Deus. E Deus que se apresenta a nós é o Deus encarnado, não é? É Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Então o Evangelho nos conta que na mesma hora aquele servo que estava doente ficou curado. Ficou curado. Como em tantos períodos, tantos trechos dos Evangelhos, nós vemos. Olha que coisa mais bela do que quando Jesus, saindo da Palestina, andando por terras estrangeiras, uma mulher cananeia estava com a filha em casa, possessa do demônio. E sabendo que Jesus é poderoso, ela saiu gritando de longe. Saiu gritando: Senhor, me socorra, me socorra, me socorra. E andou um pedaço enorme, ela gritando alto que não deixava nem os apóstolos conversarem entre si. Foi aí que os apóstolos pararam e Jesus disseram: Senhor, mande que ela cala a boca. Ou atenta, ou mande que ela cala a boca. Ninguém aguenta essa zoada, não. Aí Jesus parou. Quando parou, ela se aproximou. Se prostrou diante de Jesus. E valha, Senhor. Como hoje a gente vê a humildade, como ela é bonita. Aquela mulher era humilde.
Jesus compara ela com um cachorro. E os judeus com o dono do cachorro. Senhor, valei-me. E nosso Senhor diz, não está correto tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. É verdade, Senhor. O Senhor tem razão. Mas quando quer um pedaço de pão da mesa, no chão, o cachorrinho não come? E é pão. Mas nosso Senhor diz aquilo, ó mulher, grande é a tua fé. Aconteça como estás desejando. E na mesma hora, o demônio sumiu, porque o demônio não tem força nenhuma diante de Deus. Lembro daquele episódio que, estando Nossa Senhora conversando com Bernadette na Gruta de Lourdes, de repente lá no Rio Gave, começou uma zoadeira, uma discussão terrível. Nossa Senhora virou-se para lá, olhou, eram os demônios querendo perturbar. Nossa Senhora olhou para lá, acabou. Nossa Senhora, que é cheia de graça, cheia de Deus, não é? Então, meus irmãos, a lição desse evangelho desse domingo, que é um domingo que não é próprio rigorosamente de agora, quando não cabe em janeiro, ele passa para novembro. É este da confiança completa em Deus. Confiança completa em Deus. Observe, seja o que Ele fizer, seja o que Ele fizer, Ele faça o que Ele quiser. Nos cure das nossas doenças neste mundo, não nos cure. A nossa confiança nele é completa, sabendo que ele nos ama e nos quer salvar. E a gente vai se salvar cumprindo perfeitamente a vontade de Deus.